Hoje a gente vai mergulhar numa promessa feita há quase 2000 anos e numa doutrina que séculos depois afirmou ser o seu cumprimento. Pensa só, uma história sobre uma mensagem que ficou ali. E o ponto de partida de tudo isso é uma frase, nossa, muito intrigante. Basicamente, o que Jesus diz aos seus apóstolos é: olha, tem mais coisa para falar, mas agora não dá. Simplesmente não dá para entender tudo ainda. Aí fica aquela pergunta no ar, né? O que era tão complexo assim que nem os seguidores mais próximos dele consigam captar? É isso, é como se tivessem deixado um quebra-cabeça pra gente montar. E a nossa missão aqui é tentar seguir as pistas. Mas, olha que interessante, a história não para nesse mistério todo. Pelo contrário, Jesus teria deixado uma promessa, e uma promessa bem específica, sabe? A de que um sucessor viria para guiar a humanidade e, bom, completar o que ele começou. E é aqui que está o pulo do gato, o ponto central da promessa. Presta atenção nas palavras. Ele pede ao Pai para enviar outro Consolador. Essa palavrinha outro é fundamental. Ela sugere que não seria ele mesmo voltando, mas sim algo ou alguém totalmente novo. E ele dá um nome para isso: Espírito de Verdade. Certo. Então, se a gente quer avaliar qualquer teoria sobre quem ou o que cumpriu essa profecia, a gente precisa primeiro de um checklist, né? Uma lista de critérios. O que exatamente foi prometido? O que esse tal de Consolador precisaria ser ou fazer? Beleza, vamos dar uma olhada nisso. Com base nos textos, essa lista de requisitos é super clara. Primeiro, tem que ser outro Consolador, uma entidade nova. Segundo, tem que ser o Espírito de Verdade. Terceiro, a presença dele precisa ser permanente, para sempre. E a missão? Bom, a missão é dupla: ensinar tudo aquilo que ficou faltando e, ao mesmo tempo, fazer a gente lembrar e reinterpretar do jeito certo os ensinamentos de Cristo. E agora, a gente dá um salto no tempo. Um salto gigantesco de quase 19 séculos. E é aí que surge digamos, um candidato bem inesperado para cumprir essa promessa. Só que ele não chega se apresentando como uma religião, não. Ele se apresenta como algo totalmente diferente. Uma ciência. Essa nova ciência, como se pode imaginar, é o Espiritismo. E a proposta central dele é, olha, nada de fé cega. A ideia não é essa. Pelo contrário, ele se coloca como um campo de estudo mesmo. Uma ciência que vai investigar o mundo espiritual como se fosse parte da natureza, sabe? E não como uma coisa mística, sobrenatural, fora da nossa realidade. A lógica é a seguinte: se a gente entender as leis que conectam o nosso mundo, o mundo físico, com o mundo espiritual, o espiritismo seria então a tal da chave para decifrar tudo aquilo que antes parecia, sei lá, milagre, mistério, inclusive muitas daquelas passagens bem enigmáticas dos evangelhos que deixam a gente coçando a cabeça. Beleza, agora chegou a hora de conectar os pontos. Como é que o Espiritismo se encaixa naquela nossa lista de critérios que a gente montou lá atrás? É exatamente aqui que essa reivindicação toda de ser o Consolador prometido ganha força ou perde de vez. Vamos analisar o argumento ponto a ponto. Primeiro, o outro Consolador. A ideia é que não seria uma única pessoa, mas sim uma doutrina coletiva, ensinada por muitos espíritos, as vozes do céu. E faz sentido, né? Uma doutrina, diferente de uma pessoa que morre, pode sim ficar eternamente. E a sua função de explicar os grandes mistérios da vida, tipo o porquê do sofrimento? Bom, isso cumpriria direitinho a promessa de ensinar todas as coisas. E aqui tem um ponto super importante. Segundo essa visão, o Espiritismo não veio para destruir ou substituir o cristianismo. Nada disso. A ideia é que ele veio para desenvolver, para completar e, o mais importante, para explicar os ensinamentos de Cristo de um jeito que faça sentido para a gente, hoje, nos tempos atuais. Agora vamos dar um passo para trás de olhar a figura completa. Dentro dessa lógica toda, o Espiritismo não surge do vácuo, do nada. Ele é visto, na verdade, como o capítulo final de uma grande revelação, uma revelação que foi se desenrolando bem aos pouquinhos ao longo da história da humanidade. Pois é, de acordo com essa perspectiva, a revelação divina veio em etapas. É como se a humanidade fosse uma criança amadurecendo, sabe? Primeiro veio Moisés, trazendo a lei, a justiça. Depois, Jesus, com a lei do amor. E aí o Espiritismo se posiciona como a terceira e última etapa, a peça que faltava para completar toda a estrutura. Se a gente for pensar, a lei de Moisés era bem focada, mais restrita a um povo específico. Já a mensagem de Jesus, claro, se tornou universal, se espalhou pelo mundo. Mas o argumento é que ela ainda não foi totalmente compreendida em sua essência.
Aí entra o Espiritismo, que se propõe a ser ainda mais completo, buscando um diálogo com todas as crenças, para falar com a humanidade inteira, sem distinção. Mas vamos voltar àquele nome Consolador. Por que esse nome? O que tem de tão consolador assim nessa doutrina? Bom, a resposta, segundo quem a defende, está na maneira como ela encara a pergunta talvez mais difícil da nossa existência. Por que a gente sofre tanto? Todo mundo conhece aquela frase, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas, poxa, como é que alguém pode se sentir bem-aventurado, ou seja, feliz, enquanto está sofrendo, sem nem saber o motivo? Parece um baita paradoxo, uma contradição. É exatamente aqui que entra a lógica da consolação. A doutrina propõe um raciocínio em 3 passos. Primeiro, o sofrimento não é aleatório, ele tem uma causa justa, geralmente ligada a ações de existências passadas. Segundo, ele tem um propósito muito útil, que é o de purificar e ajudar no progresso espiritual. E o resultado disso tudo? Uma fé no futuro que não é só esperança, é uma fé baseada na razão, no entendimento. A sacada é que, se o sofrimento deixa de ser visto como um castigo sem sentido, aleatório, e passa a ser encarado como uma etapa necessária para o progresso, a nossa perspectiva muda completamente. A dor se transforma em trabalho, a aflição vira uma oportunidade de crescimento. E isso, claro, traria a paciência e a coragem que a gente tanto precisa para encarar os desafios da vida, né? E essa mensagem, que é atribuída ao espírito do escritor Chateaubriand, resume essa visão de uma forma, nossa, muito bonita. É um chamado à ação, sabe? Tenham coragem, trabalhem por si e pelo futuro. E com a promessa de uma felicidade que, olhando daqui de onde a gente está, é até difícil de imaginar como seria. E para fechar, fica uma reflexão. Se uma crença, uma filosofia, consegue de fato dar um sentido lógico para o sofrimento, qual seria o impacto disso? Não só na vida de uma pessoa individualmente, mas no progresso da humanidade inteira. É uma pergunta bem profunda que com certeza ecoa para muito além dos limites do nosso papo de hoje.